Um bom dia, graça e paz seja vos dada da parte do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Aqui estou eu, mais uma vez, depois de algum tempo, sem gravar nenhum vídeo, para deixar aqui neste canal, nesse humilde canal, né? Mas o Senhor hoje traz no meu coração uma palavra e um desejo de gravar uma mensagem para deixar aqui para aqueles que tenham acesso a este canal, que podem ouvir esta palavra, que querem ouvir uma palavra, né? E que se alimentam dela e encontram nela refúgio, né? Paz e direção para continuar seguindo, né? Eu digo que a palavra de Deus na minha vida, né, e creio eu, né, que na vida daquele que confessa o nome do Senhor Jesus como seu Deus e Salvador, né, é bússola, é lâmpada, né, é o que ainda nos sustenta e nos firma para o contínuo da caminhada. Falo isso com toda a convicção, amado irmãos, Igreja Santa do Senhor. Por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos manter aquilo que, quando estamos no altar da igreja, dizemos, né? Jamais conseguiríamos, né? Nos altares das igrejas, nós costumamos mostrar ali uma força, né? Uma capacitação, um desempenho, uma vontade, né? Em que aqueles que nos veem, nos ouvem, né? Até mesmo em seus corações desejam, não, eu quero ser como este daí, como esta daí na minha caminhada, né? Mas que rapidamente, não vai demorar muito tempo, o Senhor vai permitir, né, que alguma circunstância, algum fato, né, sobrecaia sobre nossos caminhos, né, e rapidamente a gente vai entender, né, de uma forma muitas das vezes dura, que a caminhada para o Senhor, né, ela é árdua, pesada, espinhosa. Mas é nessa circunstância também em que a gente vai entender. Quando eu digo entender, é que vai vir em nós um entendimento tão profundo sobre aquilo que talvez nós não tínhamos uma certeza ainda, né, que verdadeiramente as mãos poderosas de Deus, ela está sobre nós, né? Ela está sobre nós. Deus, às vezes, Ele permite que entremos em circunstâncias na nossa vida só para Ele nos fazermos entender, né, que as mãos poderosas dele estão sobre nós, né? E nesse momento a gente vai perceber, né, que somos totalmente conhecidos de Deus e o quanto Ele nos ama. Espírito Santo de Deus, Deus é grande, né? Deus é poderoso. A palavra que eu trago hoje, que Ele me dá, está no livro de Jeremias, capítulo 18, é uma palavra muito conhecida nossa, né? Em que Ele falou muito através dessa palavra comigo hoje, viu? E o meu coração ardeu para trazer essa mensagem aqui. Creio eu que, assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você também, nesse dia de hoje.
Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. O Senhor hoje falou demais comigo, né, nessa palavra, demais. Durante esse tempo meu de caminhada no Evangelho do meu amado Senhor Jesus Cristo, já ouvi por diversas vezes essa palavra ser pregada por profeta, profetisas do Senhor, e todas elas o Senhor falou demais comigo de formas diversas, né? E hoje não foi diferente. Hoje pela manhã elevei os meus pensamentos mais fortemente a Ele, né? Os pensamentos de meu coração, buscando uma resposta, buscando um refrigério, um alívio, né? Porque existem dias em que a gente vai sentir a mochila do Evangelho pesar um pouco mais, né, sobre as nossas costas, e vamos arrancar dos nossos esôfagos, né, suspiros mais fortes, né? E o Senhor é especialista, né, em interpretar lágrimas, suspiros, né, sussurros, gemidos, gritos. Especialista. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades, do que precisamos para o momento, sim ou não. E hoje eu precisava ouvir Ele falar comigo mais profundamente, né? E o interessante é que no versículo 2 do capítulo 18, ele vai dizer exatamente a Jeremias. Ele vai dar uma especificação a Jeremias: vá a um determinado lugar e lá eu farei-te ouvir a minha voz, né? A saber, esse lugar, né? Uma loja, uma fábrica, né? Aonde se construía vasos, né? Aonde existia ali um artesão, um artifício em obras de barro, né? E nesse local determinado, ele diz a Jeremias antecipadamente que lá faria Jeremias ouvir a voz dele, né? Aleluias. E algo interessante, amados irmãos, que eu pude notar nessa passagem, no versículo 2 especificamente, é que o capítulo 1 vai nos revelar que Jeremias, desde o ventre da sua mãe, já havia sido separado para profeta, né? Então aqui já no versículo 18, Jeremias já era profeta, já profetizava, já estava com uma determinada carreira constituída, né, no Evangelho do Senhor. Então essa é a primeira informação que a Bíblia nos dá. E a segunda que a Bíblia também vai nos mostrar é que em momento algum do livro de Jeremias, a Bíblia vai mencionar que Jeremias tinha problema de audição, que Jeremias não ouvia bem, né? Então, tomando essas duas informações por base, eu busquei elevar os pensamentos um pouco mais profundo ao Senhor, para que o Senhor me pudesse revelar algo nesse dia de hoje, mais profundamente, sobre aquilo que Ele estava querendo me dizer nessa palavra, né? Então, tomando essa primeira informação que eu disse, que desde o capítulo 1 Jeremias já era profeta, a gente vai saber que os profetas, eles eram nada mais nada menos do que porta-vozes do Senhor aqui na terra, né? Eram responsáveis
por ouvir de Deus e levar para o povo. Então Jeremias já estava acostumado a ouvir a voz de Deus, né? E segundo, que até aqui no capítulo 18, a Bíblia não vai nos revelar nada em que Jeremias sofreu algum acidente, alguma causa que veio impossibilitá-lo de ouvir. Então Jeremias ouvia sim muito bem. Então por que agora, no capítulo 18, versículo 2, o Senhor vai dizer para ele: vai a um determinado lugar que eu farei você ouvir a minha voz, né? Então foi aí, amados irmãos, amada igreja, que o Senhor começou a me levar, né, naquilo que eu, no dia de hoje, né, com lágrimas, né, busquei encontrar no Senhor, né? A gente vai saber que até aqui, ao capítulo 18, este homem, profeta de Deus chamado Jeremias, muito já havia sofrido, muito já havia sentido o peso daquilo que ele não escolheu, mas que desde o ventre da sua mãe o Senhor já havia escolhido para ele, porque assim é o Deus que é soberano sobre céus e terra e que tudo fez, tudo criou, né? É Ele quem dita a regra, é Ele quem determina. As minhas escolhas, elas não imperam nas vontades de Deus ou naquilo que Deus sabe, que conhece, que é necessário. Então até aqui, este profeta, ele já estava sentindo o peso da obra que já havia sido determinada sobre a vida dele desde o ventre da sua mãe por Deus. Jeremias já tinha sido chicoteado, Jeremias já tinha sido humilhado, Jeremias já tinha sido zombado, Jeremias já tinha sido impossibilitado de constituir família, de ter um relacionamento familiar com esposa, com filho, já tinha sido impossibilitado disso. E se tudo isso ainda fosse pouco, Jeremias pregando a verdade e aquilo que o Senhor determinava a ele que pregasse, que dizia a ele que deveria ser pregado, o efeito das verdades que saíam da tua boca era ao contrário ao esperado por ele. Pessoas não se convertiam ao que ele pregava, não aceitavam o que ele pregava e ainda o condenavam, né? O xingavam, o tripudiavam, o lançavam em prisões. Mediante a um cenário vivido por alguém que cumpre tudo aquilo que lhe fora ordenado que cumprisse, sem desobedecer, sem desviar, sendo fiel e recebendo algo ao contrário àquilo que esperava de receber, é de cunho, é de direção natural que a tristeza, a dor, a mágoa, o desânimo, ele venha se abater sobre nós, né? Quando você é um marido dedicado à sua esposa, né, um marido fiel, um marido que cumpre com as suas funções de esposo, de pai, de amigo, de homem, de servo de Deus, e que você recebe algo muito abaixo daquilo que você imaginaria que receberia,
É natural você se entristecer. Quando você, esposa, faz tudo como manda a lei, que uma varoa, a disjuntora, seja para o seu varão, e recebe algo abaixo daquilo que esperava, é natural você se entristecer, chorar. Quando você, homem de Deus, pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário, profeta, profetiza, cumpre aquilo que a maioria já deixou de fazer, obedece, serve ao Senhor com diligência, com obediência, e que não vê o resultado das suas obras serem edificadas conforme você desejaria, você, como ser humano, carne, sujeito a erros, falhas, tropeço, fraquezas, é natural se abater sobre vós o cansaço, o desânimo, e por que não dizer, seria eu omisso, mentiroso, se não dissesse isso? Cogitar o pensamento de querer parar. E quando cresce esse sentimento dentro de mim, na minha mente, se fecham também as minhas audições para ouvir a voz do Senhor. Porque quando a voz do meu coração grita em desespero, em agonia, é impossível eu conseguir ouvir a voz de Deus, que é mansa e delicada, a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei só, né? Deixarei o Consolador, para que não fiqueis desamparado. Jesus Cristo estava dizendo: eis que vou para o meu Pai, cumprir aqui as ordenanças que me foram determinadas para que fossem cumpridas, mas que não vos deixarei desamparado. Deixarei o Espírito Santo, que vai ser o responsável por mostrarem a vós os caminhos, o caminho, a verdade, a justiça. Serás guiado por Ele e não ficarás desamparado. Então, quando a voz do meu eu, ela grita, eu não consigo ouvir a voz do Espírito, que é manso. Então, com as circunstâncias que se abateram na vida de Jeremias, no teu ministério, eu entendo que aqui Jeremias não estava conseguindo ouvir o Senhor falar. Jeremias não estava conseguindo entender o porquê que não estava acontecendo, ainda que ele estivesse cumprindo conforme fora determinado para cumprir. Então, aqui no capítulo 18, o Senhor não estava falando com Jeremias somente para que Jeremias fosse instruir o povo que já não obedecia, que já não ouvia mais, que já estava envolto, perdido em idolatrias. Não queria saber mais do Deus vivo, não. Não era somente para o povo, mas o Senhor aqui também, Ele vem reedificar novamente o teu profeta. O teu profeta. Porque o teu profeta aqui já se encontrava, né, quebrado, rachado.
como vaso de barro que era, né? Como vaso de barro que somos, muitas das vezes na nossa caminhada com o Senhor, né, nós vamos nos sentirmos assim, como Jeremias aqui, até o capítulo 18, também estava se sentindo, né? Mas o Senhor, de uma forma muito tradicional, posso dizer assim, do agir de Deus, como sempre ele demonstrou na tua Bíblia que ele, a forma como ele age, que é em parábolas, que é falando sobre ocasiões, circunstâncias em que conhecemos, em que vivemos, para nos mostrar uma verdade, para nos mostrar um caminho a qual não conseguimos ver ou entender. Ele faz assim agora com Jeremias, né? De uma forma tradicional dele agir, ele leva Jeremias até uma circunstância que Jeremias muito conhecia, né? Que era uma oficina de artesanato, né? De construções de vasos, né? Mas que no sufoco, na agonia do desespero, Jeremias não pôde perceber que dali poderia sair uma revelação, poderia sair um vislumbre, uma visão para que ele viesse descansar, sossegar no Senhor, assim como acontece também com nós, né? O Senhor está querendo nos mostrar a saída nos detalhes, nos fatos, mas que na nossa ansiedade, agonia, no desespero das circunstâncias em que se abateu no nosso caminho, não conseguimos também ver, né? Então o Senhor leva Jeremias a esse lugar específico e ali o Senhor faz então Jeremias ouvir, né? Porque só podemos entender a partir do momento em que ouvimos, né? Aleluias. A palavra de Deus vai dizer que o aprender ele vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a voz de Deus, né? Então, a solução ela sempre esteve lá, né? Mas a agonia do nosso coração, o desespero, ele não permite com que possamos ouvir e entender, né? Aquilo que sempre esteve lá, né? Porque o nosso socorro vem do Senhor, né? A nossa alma ela está apegada ao Senhor, né? Então, a partir do momento em que aceitamos como nosso Senhor e Deus, a nossa alma está apegada a Ele, né? Então, aquilo que o pecado tentou separar, agora novamente é unido, né? Então, os nossos caminhos estão conduzidos, ou melhor dizendo, são conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, né? Então, ali o Senhor faz Jeremias ouvir e pelo ouvir entender, né, que aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, né, era plausível, era aceitável, porque fazia parte dos planos que o Senhor havia já determinado para ele quando o escolheu como profeta, né? Mas que o que ele havia se esquecido também foi que quando o Senhor o avisou lá no início que o que ele seria, qual seria a sua função no Evangelho, qual seria o seu ministério, o Senhor também havia avisado a ele, né? Muitos tentarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu te farei, né, como muro forte, né, como cidade fortificada, né, e não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo e sou Deus para te livrar. Alabachurabás. Ele havia se esquecido disso, né? Então o Senhor aqui agora estava dizendo para ele, né, não somente para ele dizer para o povo de Israel, né, que o Senhor aqui avisa ele, farei te ouvir, né, e
poderei também fazer de vós, né, como fez o oleiro com este vaso, à casa de Israel. Ele não era somente para falar para o povo, mas ele também, como um israelita, fazendo parte do povo, era também para ele essa palavra. Ele precisava entender que o Senhor estava no controle, que o Senhor nunca perdeu a direção, o leme nunca saiu da tua mão, né? Ainda que pelo peso das circunstâncias que ele estava agora sentindo, fizesse ele por momento se esquecer disso. Mas o Senhor sempre esteve e sempre estará no controle do leme. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele jamais vai nos escolher para uma determinada obra e nos deixar só para perecermos agora nessa jornada. Jamais, jamais. Até porque quando o Senhor ele me coloca sobre algo santo, sobre algo sagrado, que é para edificação e glorificação do nome dele, se eu fracasso ali, é o nome dele que será envergonhado. É o nome dele que será zombado, né? Então, o Senhor jamais irá colocar a mim ou a qualquer um outro escolhido servo dele para determinada função da tua obra que não seja capaz para tal função, né? Podemos até não sermos capazes por nós mesmos, mas se quando eu digo ele jamais colocaria alguém que não fosse capaz, ele jamais colocaria alguém que ele não viesse o capacitar através da tua presença, do teu poder, para que viesse ter êxito sobre aquilo que ele colocou. Porque o nome ali a ser exaltado e glorificado é o dele e não o meu. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim como Jeremias, assim como eu no dia de hoje, você também pode estar se sentindo até rachado, quebrado, mas uma coisa eu tenho para te dizer nesse dia de hoje, assim como o Espírito Santo de Deus me disse: você é barro, e como barro, você está na mão do artesão, você está na mão do artífice, o maior dos maiores. E poderá ele, sim, assim como fez com Jeremias, fazer com você e comigo uma obra maior e melhor do que esta, nesse dia de hoje. Do que esta aí, que está me ouvindo nesse dia de hoje. Porque todo o poder e autoridade estão com ele. Pelo teu nome, pelo meu nome, nós jamais conseguiríamos mudar a situação ou quadro da história. Mas pelo nome de Jesus, poderoso esse nome é. Aleluia. Fique na graça e na paz do Senhor. Graça seja-vos dada da paz de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. 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 Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias. Fique com Deus. Fique na paz. Louvado seja o